A principal preocupação das pessoas, dos habitantes da aldeia de Mestras, são os incêndios rurais. O condomínio da aldeia abrange uma área de cerca de 100 metros ao redor da aldeia de Mestras, que corresponde à faixa de gestão de combustível definida no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra os Incêndios de Góis. É uma área onde a vegetação deverá cumprir determinados critérios, tendo em vista a menor combustibilidade da área e das espécies existentes e promovendo assim uma defesa da aldeia. De uma maneira geral, as pessoas estão receptivas a esta ideia e percebem o que é a problemática dos incêndios e de que forma podem ser afetadas pelos mesmos. O papel que o ForestWise assume neste projeto está muito ligado à sua missão principal de ser uma organização de interface, de fazer transferência de conhecimento, por um lado da investigação que ele próprio desenvolve, mas dessa investigação também aplicada a situações concretas. Quando temos territórios que são propriedade de muitas pessoas diferentes, os métodos participativos, as formas de colaboração são ainda mais relevantes. Precisamos de ter aqui estratégias para colocar as pessoas a conversarem umas com as outras, a decidirem em consenso. Uma intervenção a este nível dos condomínios da aldeia, das áreas integradas da gestão da paisagem, necessita dessa colaboração, desse entendimento comum da comunidade sobre aquilo que é o futuro do seu território. O fator diferenciador deste condomínio na aldeia foi a envolvência da população, o querer muito esta prevenção e esta proteção à sua comunidade. Este projeto motivou também uma forma de estar, de comunicar, de interagir entre eles, de viver em comunidade diferente, porque andaram a trabalhar para o mesmo objetivo, para a segurança de todos. Mortágua vive da floresta e para a floresta há muitas décadas. A floresta de Mortágua é a grande bandeira da economia deste território. As pessoas sentem-se mais seguras e essa é essa expressão que mais ouvimos em cada um deles quando falamos do condomínio da aldeia. O que conseguimos foram praticamente 10 hectares de território que estavam em cima da comunidade, de floresta de produção, que não havia descontinuidade da mancha florestal no caso do incêndio florestal, e hoje temos uma aldeia toda com um anel de segurança toda à volta. E hoje temos à volta estas 72 microparcelas com uma floresta completamente alterada, com uma paisagem diferente e uma descontinuidade que nos permite uma segurança muito maior no núcleo da aldeia. No âmbito do projeto Resiste, nós temos previsto no território da região de Coimbra executar cerca de 152 hectares em faixas perimetrais aos aglomerados populacionais em faixas de 100 metros. Ao longo dos vários meses do projeto já executámos cerca de 61 hectares, com uma cadência que prevemos de execução de 6 aldeias que durante este ano, 6 aldeias durante o próximo ano, mais 2 no ano final de projeto, e que no final irá permitir-nos, objetivamente, aumentar e ganhar maior resiliência no nosso território. Nós no Médio Tejo temos 2 brigadas de sapadores florestais que o que estão a tentar fazer para minimizar os problemas é esta silvicultura preventiva, gestão de combustível, controle de espécies invasoras. Aquilo que nós temos no terreno é um plano de ação intermunicipal
de mitigação para as alterações climáticas, com várias ações, quer de consciencialização, obviamente, e de sensibilização para o que são os efeitos das alterações climáticas, quer com esta intervenção direta das brigadas de sapadores florestais, com esta intervenção junto também dos produtores, não só na questão da gestão florestal preventiva e nas ações de reflorestação, mas também junto dos proprietários, esta contínua sensibilização para a necessidade de controlar toda a vegetação. Nesta altura estamos a fazer a gestão de combustível à volta das aldeias, a limpeza, não é? A segurança da população. Se não fosse com o robô e com o trator, mas neste caso o robô, tínhamos mais dificuldades em concluir os objetivos. Com estas candidaturas ou com a intervenção de projetos como o Resiste, será possível voltar a termos alguma floresta essencial para mantermos o nosso clima e o nosso ambiente conforme se pretende, para evitar a desertificação. Portanto, é muito importante a manutenção da floresta neste território onde ela sempre esteve, mas essa floresta terá que ser algo de bom para as populações e para o território, algo que seja rentável, que seja amigo do ambiente. Nós temos aqui nesta unidade uma biorefinaria e que pretende aplicar um conjunto de tecnologias de valorização dessa biomassa. A biomassa pode ser muito variada e, portanto, dada a sua variabilidade, quer em termos de umidade, quer em termos das próprias dimensões, a sua granulometria, pode precisar de ser feito um pré-tratamento de harmonização, de homogeneização da própria biomassa. A partir daí, a biomassa, o objetivo é que ela possa ser convertida num gás, portanto, um gás renovável, e que possa depois ter várias aplicações.